Sejam bem-vindos, queridos alunos, a mais uma aula. Hoje veremos fatoração. Então vamos lá. O que é fatoração? Antes de entender o que é fatoração, eu quero que você entenda o que são parcelas de fatores, tá certo? Quando você tem uma soma ou uma diferença, você tem parcelas compondo essa soma. Então os pedacinhos de uma soma são as parcelas. Quando você tem um produto, os pedacinhos de um produto são os fatores. Então, o produto é composto por fatores. Pois bem, fatorar é transformar parcelas em fatores. Fatorar é transformar somas em produtos, tá? Então, é mudar o aspecto da sua expressão algébrica para que ele, que estava escrito na forma de parcelas, na forma de uma soma, passe a ser escrito na forma de um produto, na forma de fatores. Sem mudar, é claro, o valor algébrico, mantendo o mesmo valor algébrico, mantendo a mesma expressão, só que escrita de outro jeito. É, na verdade, uma cosmética que você faz, uma maquiagem, você muda a maneira de apresentar aquela expressão, tá? Então, olha aqui para você entender direitinho. Essas duas expressões, elas são as mesmas expressões. Se você talvez não seja capaz de reconhecer ainda, não tem problema nenhum. Se você olhar com atenção, ela é a mesma expressão. Mas aqui você reconhece três, o quê? Parcelas. Olha a soma aqui, olha. 3 parcelas. Então aqui é o formato desenvolvido, formato que não é fatorado. Estar desenvolvido é não estar fatorado. Já na forma de baixo, veja que você tem 1, 2, 3 fatores. Olha o produto aqui, ó. Eles estão sendo multiplicados. Então essa forma é a forma fatorada da expressão acima. É a mesma expressão em cima e embaixo. Não tem problema se você ainda não tem essa desenvoltura para reconhecer isso, tá? Em geral, você deve se lembrar de fazer a distributiva. Então, 2x multiplica por y, 2x multiplica por 2b, 2x multiplica por 5a, e você recompõe as parcelinhas anteriores. Mas isso é outra história, tá? O importante aqui é o seguinte, entender que o ato de fatorar é você transformar uma expressão que estava na forma de uma soma numa expressão equivalente. Você não vai mudar nada em termos de valor algébrico, vai mudar somente a maneira de escrever, a maneira de apresentar para uma forma de um produto, tá? Você fala assim, mas professor, espera um pouquinho, aqui não tem somas? Essa soma ela está protegida por um parênteses. Então, é uma soma interna a um fator, ela não atrapalha, tá? Ou seja, isso continua sendo um fator, é um fatorzão, e dentro desse fator tem somas internas, não há problema nenhum. Como, por exemplo, dentro dessas parcelas tem fatores, olha, 10 vezes A vezes X, mas isso fica interno da parcelinha, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente faz para fatorar? Nós temos que aprender os casos de fatoração, nós temos que comparar o que você tem que fatorar com alguns casos teóricos para fazer da mesma maneira, para fazer o procedimento da mesma maneira. Então, o primeiro caso que nós vamos ver, que é o vídeo de hoje, chama-se fator comum em evidência. Como assim? Eu tenho uma expressão, ela tem as suas parcelas, no meu caso aqui ela tem 3 parcelas, tá? E aí eu vou buscar nessas parcelas pedacinhos que estão em todas elas. Por exemplo, o x está na primeira, está na segunda, está na terceira. Então o x é um fator comum. Como assim comum? Comum de comunidade, que pertence a todos, é de todos, tá? Então o x está na primeira parcela, o x está na segunda parcela, o x está na terceira parcela. Só ele? Não. O número 2, números também podem ter fatores comuns. O número 2 é par, o 4 é par, o 10 é par. Então o 4 é 2 vezes 2, o 10 é 5 vezes 2. Então todos eles contêm também o fator 2. Então destas 3 parcelinhas, eu consigo retirar o fator 2 e o fator x como fatores comuns. E aí eu coloco eles em evidência, eu coloco eles à mostra, eu coloco eles em destaque. Então, colocar em evidência, colocar em destaque. Eu coloco na frente, abro um parênteses para colocar as sobras. Quem que sobrou? Então, vamos lá. Eu vou colocar as minhas sobras de cada um dos parcelinhas, tá bom? Um cuidado importantíssimo e que muita gente não sabe e aí começa a errar a partir desse ponto, é que se eu tinha 3 parcelas, necessariamente eu terei 3 parcelas aqui dentro.
Não há exceção a essa regra. Se eram 3 parcelas originais, serão 3 parcelas dentro do meu parênteses, tá? Sempre, não há exceção a essa regra. São as sobras de cada uma dessas parcelas. Como assim sobras? Então vamos lá. Primeira parcela, 2xy. Eu coloquei o 2x em destaque, coloquei o 2x em evidência. Quem que sobrou? Sobrou o y dessa primeira parcelinha, sobrou o y. Tudo bem? Na minha segunda parcela, 4bx, o x veio para frente, o 2 veio para frente, o 4 é 2 vezes 2. Então sobrou um 2 desse 4 aí e sobrou o b. Então eu coloco aqui dentro 2b. E da minha terceira parcela, 10ax, o x foi colocado em evidência, o 10, pedaço dele foi, que pedaço? O 10 é 2 vezes 5, o 2 foi colocado em evidência, sobrou 5. Então sobrou 5, sobrou A. Então da terceira parcela sobrou 5A. Então como que é isso daqui? Eu tenho esta forma fatorada para essa expressão algébrica aqui. Tá bom? Essa forma é a fatorada, essa é a desenvolvida. Tá dando para entender? Vamos ver mais um exemplo? Então, aqui, ó, 2x à quinta mais x ao cubo. Mas quem que é comum aqui? Tem algum fator comum? Então, observe o seguinte, são 2 parcelinhas, tá? Na primeira parcela, o x à quinta, eu posso escrever separando em pedaços convenientes. Isso você pode fazer de cabeça, só pensar nisso, tá? Aqui eu estou mostrando para que você entenda direitinho. Então, eu posso escrever o x à quinta como sendo um x ao cubo vezes um x ao quadrado. Lembra a nossa aula lá de potência? Então, se eu fizer o produto aqui, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, isso aqui equivale a x à quinta. Mas por que eu fiz essa separação? Para que você perceba que o x ao cubo também está aqui. Então, o x ao cubo é fator comum. Então, eu coloco ele em destaque, coloco ele em evidência. Abro um parênteses para o que sobrar. O que vai sobrar? Da minha primeira parcela, vai sobrar o quê? Vamos lá. 2x à quinta, coloquei o x ao cubo, sobrou o 2, que eu não coloquei em evidência, sobrou o x ao quadrado, ó. Então, 2x quadrado. E da minha segunda parcela? Assim, não sobrou ninguém. Você colocou todo mundo na frente. É verdade. E aí, muita gente erra. Lembra que nós comentamos que necessariamente eu preciso ter 2 parcelas? Isso aqui não pode ficar vazio. Ah, mas você colocou tudo em evidência. Mas não pode ficar vazio. O que vai sobrar aqui? Quando você coloca em evidência, a gente não percebe, mas nós estamos fazendo uma divisão, tá? Você está dividindo o que estava em original pelo que foi colocado em evidência. As sobras é o conteúdo, né, o resultado desta divisão. Então, se você pensar em dividir x ao cubo por x ao cubo, dá 1. É exatamente o que eu coloco aqui, o 1. Eu costumo falar que o 1 serve para guardar lugar, é o flanelinha, tá? O carro saiu, a vaga para não ser ocupada por alguém, o flanelinha fica ali guardando lugar, tá certo? Ele fica ali guardando lugar daquela vaga. O 1 faz isso, ele guarda o lugar do x ao cubo, que foi colocado em destaque. Então, quando a parcela inteirinha é colocada em evidência, você coloca o 1 para guardar lugar. Não se esqueça que eu tenho que ter 2 parcelas dentro do meu parênteses. Ficou claro isso? Muito bem. Então, recapitulando, aqui nos meus primeiros membros eu tenho as formas desenvolvidas e aqui nos meus segundos membros eu tenho as formas fatoradas. Então foi feita uma fatoração, porque você fez o quê? Transformação de parcelas em fatores. Tá joia? Então é isso aí. Vamos ver um detalhe que é muito importante e que é uma consequência bacana de colocar em evidência: a soma de potências, tá? Soma de potências. Quando a gente viu potenciação, viu as propriedades de potenciação, nós vimos que eu tinha produto de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, mas não tínhamos nem soma nem diferença de potências. Você fala assim, mas por quê? Porque não é uma propriedade. Soma de potências é um caso de fatoração, não é exatamente um caso, é uma aplicação de um caso de fatoração, tá? Vou colocar em evidência. Então observe só, eu quero somar 5 elevado a 12 com 5 elevado a 10. O que eu faço? Não tem propriedade. Eu tenho que usar um caso de fatoração, colocar em evidência. Como assim? O 5 elevado a 12. Eu não posso quebrá-lo em 5 elevado a 10 vezes 5 ao quadrado, que nem a gente acabou de fazer.
Então o 5 a décima é comum. Coloco ele em evidência, abro um parênteses para sobras. O que vai sobrar? Vai sobrar da minha primeira parcelinha o 5 ao quadrado. Da segunda parcelinha, não sobrou ninguém. Opa, eu sei que coloco 1, não é isso? Muito bom. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Dentro do parênteses, 5 ao quadrado é 25. 25 mais 1. 25 mais 1, galera, é 26. Então o resultado aqui vai ser 26 vezes 5 elevado a 10. Tá? Esta soma tem este resultado. Sim, mas que estranho, né? Realmente, em grande maioria, a soma de potências não é previsível, não é algo que vai fazer. Nunca imaginei que fosse dar 26 aqui. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum mesmo, porque isso vem da conta que estava aqui dentro do parênteses e que a gente, em geral, não faz ela de cabeça, não tem a desenvoltura de saber antecipadamente quanto que ia dar. Super normal. Tá joia? Entendeu direitinho? Então agora é a sua vez. Quero agora que você tente fazer, tá certo? Pega lápis, pega um papel, dá um pause no vídeo, tente fazer essas duas fatorações. Ok? Muito bom. Conseguiu? Vamos conferir? Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, eu tenho 3 parcelinhas, cada uma delas tem o x em comum, tá vendo aqui? Coloco em evidência. Abro um parênteses para colocar as sobras. Da minha primeira parcela sobrou quem? O A. Da segunda parcela sobrou o B. E da minha terceira parcela sobrou o C. Notem os sinais que vão ficando aqui, eles respeitam o que estava nas parcelas originais, tá? Então essa é a forma fatorada da primeira expressão. Acertou? Bacana, muito bom, muito bom. Segunda, 3x ao cubo menos 6x quadrado mais 12x. Então o que você tem em evidência aqui? Vamos lá. X eu tenho em todas elas. Ótimo. 3. O 3, o 6 e o 12 é da tabuada do 3. Então o 3 também é comum. Então eu coloco aqui 3x em evidência. Abro um parênteses para quem sobrar. Veja, o 3 já foi colocado aqui. Então ele não está sobrando. O x ao cubo, eu coloquei x. O que sobrou? X ao cubo divide por x, x ao quadrado. Então aqui sobrou 1, x ao quadrado. Tá? Na minha segunda parcela, menos 6x quadrado, então vai ser menos o quê? O 6, se você já dividiu por 3, sobrou 2. O x ao quadrado dividiu por x, sobrou 1. Então aqui vai sobrar 2x. E da minha terceira parcela, 12x, o que sobrou? 12 por 3 dá 4, o x foi colocado totalmente em evidência, então sobrou somente o 4. Então, colocando em evidência esta parcelinha aqui, essas 3 parcelinhas, eu tenho 3x em comum para ser definido, colocado em evidência, colocado em destaque. Tá bom? Então é isso aí. Acertou os dois? Excelente, tá? Se você cometeu algum errinho, dá uma revisadinha, assiste de novo a aula, vê aonde que está falhando. E se tiver alguma dúvida, pergunte nos comentários. Tá bom? É isso aí. Segundo exercício. Quero que você faça a soma dessas potências, somas ou diferenças, né? Tanto faz. Muito bem. Então, calcular essas somas aqui. Eu tenho 2x mais 2x elevado a x mais 1. Primeira coisinha. Quem é comum? Não sei, parece que é tudo diferente. Então, o 2 elevado a x mais 1, se você lembrar, e você precisa lembrar da nossa aula de potências, né? Potenciação. Eu não assisti ainda. Então corre lá assistir. Assista essa aula. Fica bom em potenciação. Você precisa desses detalhes para aprender, para fazer direitinho a fatoração, né? Você pode escrever isso aqui como sendo 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Lembre-se que a base é a mesma, então se eu fizer o produto, eu mantenho a base e somo os meus expoentes. Tudo isso para você perceber que o 2 elevado a x é comum. Ó. Tem aqui e tem aqui. Então eu coloco em evidência. Abro um parênteses para as minhas sobras. Da minha primeira parcela, não sobrou ninguém. Lembra o que a gente faz? Acabamos de falar isso aí? Coloco 1 no lugar. Tá? Da minha segunda parcela, sobrou 2 elevado a primeira potência. Coloca aqui. E agora, dentro do parênteses, ficou 1 mais 2 a primeira. Quanto é 2 a primeira? 2 a primeira vale 2. Então, 1 mais 2 dá 3. 3 vezes 2 elevado a x é o resultado dessa soma. Tudo bem? Muito bom. Vamos para o próximo? Então vamos lá. 10 a 34 menos 10 a 32. E agora? Agora você vai fazer a mesma coisa. Eu consigo escrever de uma forma conveniente o 10 a 34?
Claro, posso escrever como 10 vezes 32 vezes 10 ao quadrado, equivalente a 10 vezes 34. Por que isso é conveniente? Porque eu enxergo que o 10 a 32 é comum. Abro um parênteses para as minhas sobras. Dessa minha primeira parcelinha, quem que está sobrando? O 10 ao quadrado. E da minha segunda parcela? Ninguém. Então, o que você faz mesmo? Coloco 1 para guardar lugar. Ok? Muito bem. 10 ao quadrado é 100. 100 menos 1, 99. Resultado aqui vai ser 99 vezes 10 a 32. Entendeu direitinho? Muito bem. Gente, lembra aquela nossa aula, uma aula anterior, sobre colocar isso escrito em notação científica? Lembra disso? Isso que está em notação científica? Não, não está. Não que você seja obrigado, só estou aproveitando o momento para relembrar coisas anteriores. O 99 é maior do que 10. Para que esteja em notação científica, o número que multiplica a potência de 10 tem que estar entre 1 e 10. Então, se eu quisesse escrever em notação científica, como que eu faria? Exatamente. Eu teria que fazer 9,9, tá? Colocar vírgula aqui para diminuir 10 vezes esse número, e eu acrescento 1 no meu expoente 10 a 33. Tá joia? Não, não é obrigado escrever notação científica. Só estou aproveitando o momento para lembrar de um detalhezinho. Tá joia? Entendeu direitinho? Excelente. Então, se você gostou dessa aula, se essa aula foi útil, dá um like para mim, clica no gostei, tá? Isso é muito importante para mim. E inscreva-se no meu canal para que você receba as notificações de cada nova postagem que eu fizer. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.